pessoal, tá começando mais um SalaCast, o primeiro SalaCast. A gente que tinha antes o podcast, o Bode acabou sendo aposentado e a gente entrou nessa reformulação aí de sala crítica e tudo mais. E agora a gente está começando aí com o SalaCast. Então esse é o primeiro SalaCast, o SalaCast que a gente está gravando diretamente da quarentena e cada um na sua casa. Isso que é uma coisa inovadora para a gente até então. A gente sempre se reunia, fazia um grupinho ali para gravar os podcasts. Os podcasts demoravam uma hora e meia. As gravações levavam 4, 5 horas, porque nunca começava, era sempre aquela zoeira. O Rafael deve lembrar desses encontros ali. Lembro. E já dei spoiler de quem tá no SalaCast hoje. E tá ele, Rafael Bernardes. Rafael Bernardes aí que tinha ido desbravar outros horizontes. E agora tá de volta aí com a gente, cada vez com menos cabelo, mas cheio de entusiasmo e um belo sorriso. Cara, a satisfação de estar gravando com vocês é imensa, eu tô quase chorando, tô emocionado aqui, de verdade. E é muito bacana, né, porque eu posso dizer que eu tava no primeiro podcast e agora eu tô no primeiro SalaCast, né, depois de ter ido pra clínica de reabilitação e agora eu voltei totalmente recuperado um dia após o outro. O pessoal vai achar que é verdade. Aí que andou se perdendo no meio do mato, mas agora voltou, né? Ele foi se reabilitar, ele achava que o Homem-Aranha 3 era o melhor filme do Homem-Aranha. Não, esse nível de droga eu não cheguei, não. Agora vocês viram que tem outras duas vozes também. Essas duas vozes são inéditas nos nossos podcasts. Começando por ela, Luna Rocha, que entrou ainda na época do Bode, mas acabou não fazendo podcast com a gente, mas agora ela tá aí fazendo a estreia do SalaCast. E Luna, como é que tá se sentindo neste momento glorioso da tua vida? Estou me sentindo muito bem, mas foi esquecido de dizer que eu sou a rainha da internet, né? Rainha do Instagram. Tu me pediu pra falar rainha do Instagram, eu acabei não falando. Eu não pedi, é fato. Ela era do Instagram, agora é da internet já. Agora é da internet. Em 20 minutos, sobe rápido. Em 20 minutos isso mudou totalmente, é o fenômeno da internet. Mas enfim. Feliz de estar com a gente aqui, Luna, hoje, pra gente debater. A gente que não tem um roteiro determinado, a gente só vai falando aí o que... Só pra não mentir, né? A gente tem uma listinha de filmes e séries que a gente vai indicar, mas a gente vai só falando o que dá na telha mesmo. Então, quem está ouvindo, fique, pois terá conteúdo nesse SalaCast. Acredite, terá conteúdo. E também, aí vocês ouviram uma voz mais jovial, uma voz mais de garoto com esperança ainda, que é do nosso estagiário Gabriel Nunes. Gabriel Nunes que já entrou no Sala Crítica, né? Ele é o mais fresquinho da nossa safra. É o baby. É o nosso baby aí. E aí, obrigado, Gabriel cara. Nunes, como é que tá se sentindo fazendo Olá, parte desse grande movimento que é o SalaCast? Eu tô muito emocionado, né? Eu queria entrar na época do Bode, mas o processo demorou tanto que quando entrei o Bode já tinha ido embora. Mas tá tudo certo. O Bode já tinha saído da sala, né? Já tinha saído da sala. Eu tô aí brigando pra subir na hierarquia da empresa. Eu tô estagiário já há 4 meses. Não aguento mais me queimar com café quente. E é isso aí, vamos nessa. Mas faz parte, né? Faz parte. Todo mundo começou assim, menos todo o resto do SalaCast, do Sala Crítica. Então é só tu mesmo. Mas enfim. Cara, o nosso tema de hoje, como não poderia deixar de ser, já que estamos gravando remotamente, estamos gravando cada um dentro da sua casa, fazendo o isolamento social que poucos seguem fazendo, mas a gente está aí firme e forte, tentando sobreviver a esta pandemia. Mas como é que a gente está fazendo para sobreviver, né? A gente está sobrevivendo consumindo filmes e séries, que é o que resta dentro de casa para fazer, né? Além de ter que estar limpando a casa o tempo inteiro, porque como tu não sai de casa, a casa tá sempre uma imundícia. Enfim. Então, Complicado. gente, eu quero saber de vocês o que vocês estão assistindo. Eu também vou dizer o que eu tô assistindo. E vamos aí tentar indicar para nossa qualificadíssima audiência o que a gente está assistindo e ver se eles aprovam o que estamos assistindo e também dar dicas aí pro pessoal assistir ou não. Lembrando que este SalaCast está acontecendo
por conta dos nossos apoiadores que estão ajudando a gente lá no Apoia-se. Depois, no final, a gente vai dedicar um tempinho exclusivo para falar o nome dessa galera supimpa que está colaborando e está mantendo o sonho vivo do Sala Crítica. Bueno, vamos lá. Começando pela Luna Rocha. Luna, me diz aí o que tu está assistindo, dá uma recomendação para a galera, fala um pouquinho aí do que tu anda consumindo nessa quarentena. Então, nesse momento, assim, que eu tô só em casa, eu tenho consumido muitas séries, porque agora a gente tem a possibilidade de estar direto em casa para acompanhar um episódio atrás do outro, né? Quando se tá trabalhando fora é um pouquinho mais difícil, porque sobra menos tempo e geralmente a gente pega o restinho de tempo que sobra para poder descansar. Então eu tenho consumido série assim desenfreadamente, temporada atrás de temporada, e eu foco justamente naquelas, eu não fico indo de um lado para outro, né? A que eu tenho visto ultimamente tem sido Vis-a-Vis, que é uma série sobre prisão feminina, né? Ela é espanhola, se não me engano. E é uma boa dica para quem gostava de Orange is the New Black. Ambas estão na Netflix, né? Inclusive, Orange is the New Black é original Netflix. E Vis-a-Vis vai bem por esse lado, não só também por ser a mesma temática, né? Mas as atuações são bem fortes, tanto quanto. Então, eu acho que é uma boa dica também para quem gosta de La Casa de Papel, porque tem algumas atrizes que são do mesmo elenco, né? E, gente, eu realmente gosto muito porque elas são muito cativantes. As mulheres dessa série, elas arrasam demais. Ah, legal. Eu vi que até teve um spin-off agora que saiu, né? Seguindo duas personagens da série. Não sei se já estreou, ainda não. Já, inclusive, eu ouvi falar não muito bem dessa spin-off. Disseram que tinha que ter terminado onde terminava a série e não deveriam ter feito mais sequência disso, porque tava ok lá o final. Mas resolveram mexer, aquela coisa de ganhar uma grana em cima de algo que tá sendo bem visado na mídia, né? Então, eu ainda não cheguei aí, mas depois eu dou as minhas considerações também. Errado não tá, né? Quem que não quer fazer um dinheirinho a mais, né? Supernatural tá aí até hoje, né? Grey's Anatomy tá aí, já tá indo pra 100 anos. Desde que começou a televisão, Grey's Anatomy tá lá. A neta da Meredith agora é médica, parece. A neta da Meredith pra fazer cirurgia. A Meredith agora faz cirurgia por espiritismo, né? Ela baixa. Exatamente. É reiki. Ela faz assim os reikis. Rafael Bernardes, o que tu anda assistindo aí? Cara, posso pedir pra eu ir depois do Gabriel, porque minha indicação vai ser um contraponto da indicação dele. Vocês trocaram informações antes desse podcast? Pior que não. Isso aqui é sintonia. É que ele sabia... ele falou antes o que ele vai indicar, a minha vai ser um contraponto, vai ser uma opção pra quem quer algo semelhante, mas que odeia o que ele vai indicar. Que eu acho que são pouquíssimas pessoas. Eu espero que tu não vai indicar Brooklyn Nine-Nine. Não. Olha aí, o pessoal já tá revelando os seus... Mas enfim, deixa o Gabriel falar. Vai, Gabriel, o que é? Tô curioso pra saber o desfecho dessa história. Eu sou o contrário da Luna, eu tenho zero paciência pra sentar e assistir série, assim. Até o pessoal aqui de casa fica meio brabo quando vai assistir série comigo. 2 episódios e me enche o saco e quero assistir outra coisa. Então eu fico pulando de uma série pra outra ou vendo alguns filmes. Mas eu descobri nessa pandemia, eu assinei a Amazon Prime, e ali tem uma série muito bacana, muito divertida, um clássico, que esse ano tá figurando entre as séries mais assistidas do mundo, que é o The Office. Eu demorei muito tempo pra começar a ver e me arrependo de ter demorado pra começar a ver. A série tem um humor diferente, assim. Ela é aquele documentário, que é um falso documentário, e é uma vida de empresa, e quem já trabalhou num escritório, assim, de qualquer coisa, identifica muitas situações ali que aconteceriam ou até aconteceram na vida real. Tem os seus momentos meio cringe, que fica difícil de assistir, porque passa do humor pra vergonha alheia, mas super vale a pena. Eu tô no começo da 8ª temporada, então, por favor, sem spoilers. Mas o maior spoiler que tu poderia tomar, Gabriel, já passou, que foi o final da 7ª temporada. Chorei muito.
enfim, como tá assistindo The Office na quarentena, eu quero falar também que eu terminei The Office na quarentena. Eu comecei antes, mas terminei na quarentena e virou uma das minhas séries de comédia favoritas. Então eu estou preocupadíssimo com o que o Rafael vai dizer agora, na sequência, porque qualquer coisa a gente já edita ele fora do nosso podcast. Acho justo. Acaba por aí. Desculpa, mas quem edita sou eu, né? Tira todo mundo, fica só ele falando mal de The Office. Tomou na xixa, né? Vai, Rafael, vamos respeitar a tua opinião a partir de agora. Cara, primeiro eu vou falar assim que não é algo assim que eu na minha cabeça eu acho ruim The Office. Eu sei que não é ruim, eu sei que é uma produção muito boa, eu sei que tem todos os seus méritos, mas pro meu gosto, que não quer dizer muito que seja bom ou não, na verdade quer dizer que não seja bom, talvez, que eu não gosto, realmente eu não gosto, eu acho sem graça nenhuma, eu não consigo dar uma risada vendo The Office, eu me sinto mal, me sinto constrangido, que eu acho que uma das coisas que The Office tem é fazer a pessoa se sentir constrangida, só que no meu caso eu tenho vontade de desligar a televisão, eu não consigo continuar assistindo, mas é algo pessoal celular, meu. Acho que não mudaria. Mas é algo pessoal meu, de verdade, não tenho nenhum tipo de julgamento quem assiste, porque eu acho que sou a única pessoa que não gosta de The Office, ou uma das únicas. Eu nunca vi ninguém que não gosta, só eu e a minha namorada. Eu tô te julgando. Eu tenho que admitir que eu tô te julgando e forte. Eu imagino. E eu acho que muita gente vai me julgar. Tá, mas qual é o contraponto a The Office? Porque tem que ser uma série muito maravilhosa pra ser Então, não é muito maravilhosa. Ai. E eu acho que quem já assistiu, porque ela é uma série que passa na TV fechada, no Comedy Central. Muitas pessoas têm acesso fácil a essa série. E eu acho que eu vou ser muito julgado e apedrejado por quem ouvi esse podcast, mas eu já tô preparado pra isso. Foi uma série que me conquistou... South Park. Não. Odeio South Park também, desculpa. Puxa vida, mas tá difícil, hein? Essa foi a última participação do Rafael Bernardes no SalaCast. É a despedida dele do SalaCast. Despedida! Seguindo essa série que eu quero indicar, o nome é Autoposto. Não sei se alguém já ouviu falar. Pá, eu já vi. ouvi falar. Então, ela é uma série nacional do Comedy Central. Nossa Senhora. Tem umas relíquias ali da Praça Nossa, uma galerinha ali legal, bem interessante. Tem participações especiais bem legais. Tem o Robson Nunes, tá lá na série. O Rapping Hood aparece em um dos episódios. E ela tem uma das músicas mais sensacionais que eu ouvi nos últimos anos, que tu não consegue parar de cantar essa música depois. Não tira da cabeça. E eu vou colocar nesse podcast, só pra avisar. É um negócio maravilhoso. O nome é Bumbum Conspiração. Meu Deus. É um funk meio proibidão, assim, que a temática são conspirações. Terra Os plana, Illuminati e tudo mais. Illuminati. É incrível. Inclusive, eles fazem um triângulo com a mão pra cantar a música, a coreografia. Eu assisti Autoposto, não toda a série, mas eu vi alguns episódios. E, enfim, eu achei a série legal. Só fazer esse... Eu achei a série legal, não é tão ruim assim. Mas... E, inclusive, num grupo de Facebook, só uma curiosidade, num grupo de Facebook... tava num bate-papo ali nos comentários, enfim, com a roteirista do Autoposto. Olha. Que ela é uma pessoa simples que nem a gente, que vai lá e acessa o Facebook e tá em grupos, e ela dizendo que se inspirou muito em The Office para fazer o Autoposto. Exato. Inclusive a gente vê muito que é uma equipe de filmagem lá, fazendo mais ou menos para comemorar os 50 anos do Posto, enfim, e daí eles estão fazendo esse documentário lá. Mas, enfim, a série é legal. E, enfim, tem o caldo, o suco brasileiro ali que deixa ela divertida, né? Então, é por isso que eu quis indicar depois de The Office, por eu não gostar de The Office, desse tipo de humor de The Office, mas eu adorei Autoposto. No início eu não gostei. Eu vi 3, 4 episódios e eu... não tá legal isso, não tá legal. Acho que depois do 5º episódio, não lembro se foi o 5º, mas foi o episódio que eles gravam a música. Aí eu enlouqueci, aí foi quando me conquistou aquela música, nas propagandas só dava aquela música, e aí eu decidi ver de novo desde o início, porque eu tava achando uma porcaria, sério. E aí, vendo com outro olhar, começou a me conquistar.
E aí eu Vendo comecei contra o a gostar olhar, mais. que no caso é com os olhos fechados. Velho. É possível que se eu fizesse a mesma coisa com The Office, talvez desse certo, mas eu não quero. Tu chegou a passar da primeira temporada de The Office? Cara, eu vi 2 temporadas, eu vi a primeira e a segunda. A segunda não te pegou. É difícil. Eu vi que é melhor a segunda, mas realmente não me deu vontade de ver o resto. E quando passa na televisão, qualquer episódio, tipo de temporadas mais pra frente, me dá vontade de só virar as costas e fazer outra coisa. Meu Deus. Quebrar a quarentena, eu tenho vontade de sair pra fora de casa. Desculpa, gente. Nada contra quem gosta, eu realmente não gosto. Eu tô sem palavras. Pela vida. Enfim, eu vou pegar nessa... Já que a gente tá falando de série, essa primeira rodada, eu vou falar... E The Office imperou nessa discussão. Eu vou dar minha indicação do que eu tô assistindo no momento, que é... Fala, Gabriel, fala. Eu me esqueci. Se tu me furar o que eu vou aqui. dizer... Tu... Perdão. Não. É porque nessa pegada de pandemia, da gente estar consumindo cada vez mais conteúdo, eu descobri que The Office tem 2 podcasts oficiais. Um deles é um é feito pelo Kevin, acho que é Baumgarten, o sobrenome dele. Que é o Kevin Malone? Que é o Kevin Malone. Isso, o ator que faz o Kevin Malone, que ele dá todos os bastidores da série. Assim, cada episódio, o primeiro episódio ele fala com o produtor, ele fala com o Rick Gervais, ele fala com uma galera assim, que estava envolvida na criação. No segundo episódio ele fala com atores do casting, contando como é que foi o processo de seleção. Então cada episódio ele vai esmiuçando a série, assim, muito bacana. Só que ele é todo em inglês. E tem um outro podcast que é Girls of the Office. A Lady Office, uma coisa assim. Lady Office, uma coisa assim, é. Isso, que é com a que faz a Pam, que eu sigo A ela no Diana Instagram. Fisher. Isso, e a que faz a Angela, que são super amigas na vida real. É Angela alguma coisa também o nome dela. Não É engraçado eles usarem os próprios nomes, né? É, vários usam o mesmo nome. Uhum. Os 2 podcasts fazem bastante sucesso, né? Parece ser bem interessante. Sim. Mas como São esse que muito vos fala divertidos. não entende inglês e não tem legenda em podcasts, então eu fiquei de realmente. fora dessa. Esse é um problema. Os podcasts são em inglês sem legenda. Mas pra Aí, Gabriel, quem um trabalho entende, pra gosta... ti agora é traduzir os podcasts em inglês e fazer em versão Boa. brasileira aí. Olha aí. Atuando. Num posto de gasolina. Com a mesma emoção dos personagens. A mesma emoção dos personagens. Claro, fazendo as vozes da Diana Fisher, enfim, da Angela também. Vai ser bem legal. Mas agora eu vou fazer a minha indicação, que, como eu falei antes, eu terminei The Office na quarentena e fiquei órfão total, assim, bateu uma bad, fiquei triste de não ter The Office para assistir mais, e eu tinha tentado assistir já o Parks and Recreation. No final da 7ª temporada de The Office, bate aquela bad quando o Michael sai da série, todo mundo sabe disso. E aí eu disse, vou tentar ver outra coisa para esquecer um pouco The Office, depois eu volto. E tentei assistir Parks and Recreation ali e não gostei. Não gostei da primeira temporada. E as séries, é dos mesmos criadores do The Office, né? O Parks and Recreation. E sofre do mesmo problema de The Office, que é a primeira temporada ser fraca. E o Parks tem esse problema, a primeira temporada é fraca, demora para engatar ali. Mas, cara, a segunda temporada é hilária, tu fica numa vibe tão boa. Parks and Recreation, ela tem todos os elementos de The Office, porém com menos vergonha alheia. Então, isso, para quem se incomoda muito com o lance da vergonha alheia em The Office, Parks and Recreation ameniza isso, sabe? Então, cara, é muito boa. Eu tô na 4ª temporada e eu tô assistindo ela casada com outra série antiga também, que já acabou, então eu vou lá e assisto. Até depois eu vou indicar também, que é Arquivo X, e que daí dá aquela tensão, tu fica meio com medo, como quem me conhece sabe que eu tenho medo de coisas de terror e suspense, então eu vou lá e assisto um Arquivo X e na sequência eu já assisto um Parks and Recreation pra dar aquela acalmada e dormir tranquilinho, né? Então, Parks and Recreation é excelente. O Carlos é uma das pessoas mais cagonas pra filme de terror que eu já conheci na minha vida. É muito cagão mesmo. Sim, é só queria falar isso.
Então eu vou aproveitar o gancho que a minha próxima indicação é de terror, mas não é filme nem série. É um anime de terror que eu assisti e ele tá para entrar agora na Netflix. Ele se chama The Promised Neverland. É sobre crianças que são órfãs e moram no orfanato, mas elas descobrem que o orfanato é muito mais do que apenas ali um centro de doação de crianças, né? E tem todo um segredo, assim, por trás dele trabalhar como se fosse uma fábrica, como se fosse uma fazenda de crianças. E aí eu não vou dar os pormenores, né, de para onde isso vai, assim, o que acontece com essas crianças, mas ele dá um nervoso no coração e tem algumas cenas que são em primeira pessoa, que tu vê o personagem andando pelos olhos dele, assim, tu escuta os passos e o movimento da câmera, tudo em desenho animado, né? Tipo, tudo em anime mesmo. Mas eu achei bem interessante porque eu não tinha visto isso ainda fora de filmes ou de séries, né? Que tem essa perspectiva de se colocar ali dentro. Então, isso dá mais nervoso ainda, assim. Parece que tu tá andando nos pés daquele personagem e tu vai sofrer o que ele vai sofrer, sabe? É sério isso? Vai entrar na Netflix agora? É um anime? É um anime, é. Eu entrei nessa pegada de assistir anime agora na quarentena também e pegar uns mais antigos, mas eu assisti uns novos e eu tenho gostado muito desses animes de terror. Outro que eu assisti foi Tokyo Ghoul, que inclusive na Netflix tem um live action muito, muito vergonhoso, que é legal de assistir se tu quer rir um pouquinho, mas a gente vai Tokyo falar Ghoul... de live action vergonhoso da Netflix, o Carlos tem bastante sobre isso. Não, aqui não, deixa o Death Note do lado. Só finalizando, Tokyo Ghoul também tem essa pegada de terror, assim, e só ele não desenvolve cenas muito diferentes, ele é um anime que tu assiste ele todo retinho, né? Mas é gostosinho de assistir, porque eu nunca tinha ido pra esse lado mais sério dos animes. Geralmente ficava ali no shoujo, que é aqueles com garotinhas escolares, essas coisas brilhantes, ou shonen, que é estilo Dragon Ball Z e Full Metal Alchemist. Luna, falando nisso, tu gosta de Madoka Mágica? Eu amo Madoka Mágica. Nossa, é incrível, é incrível. Ai, graças a Deus. Nossa, eu fui tão criticada por gostar de Madoka Mágica, porque me disseram que aquilo tinha sido escrito por católicos para propagar o catolicismo. E aí eu tipo, até fui pesquisar para ver se realmente não tinha algum fundamento, porque se a pessoa enxergou dessa forma, como que foi, né? Mas não tem nada a ver, assim. E pra mim, Madoka Mágica é um anime que ele é muito fofo visualmente, mas ele desenvolve muito sobre depressão, sobre estado de solidão, assim, e perda, né? As personagens, elas são criancinhas de 12, 13 anos, mas elas manipulam armas gigantescas, assim, umas bazucas para matar os monstros e tal, e elas passam por coisas muito pesadas para crianças. Então ele vai muito para esse lado psicológico, né? E não tem nada de católico nele, gente. Nada. Eu tô com a minha cara aqui, eu não faço ideia do que eles estão falando, porque eu não acompanho, mas parece interessante. Crianças manipulando bazuca, geralmente deve ser. Não tem erro, né? Não tem erro, criança com bazuca. Tá na Netflix também. Tanto Madoka Mágica, que está na Netflix, mas o The Promised Neverland tá para entrar também na Netflix. Ainda não vi uma data, mas pelo jeito ele já tá sendo contratado, assim. Eu até esqueci de comentar que Parks and Recreation tá na Netflix. Na Netflix não, desculpa, no Amazon Prime Video. Então eu recomendei a série para as pessoas assistirem e acabei não dizendo onde ela está. Está lá. Pegando carona na recomendação da Luna de animes, eu vou indicar um clássico, Death Note, o anime. Tem na Netflix as 2 temporadas completas. Ele é um thriller policial, psicológico, sobrenatural, absolutamente perfeito, maravilhoso, uma das melhores produções já feitas pelo homem. Tanto o mangá é ótimo, o anime é excelente, e eu nem levo em consideração a live action americana. Existem versões live action orientais, não vou lembrar o país agora. Tem algumas na Netflix também, se eu não me engano, mas o que vale a pena mesmo é o anime, que é uma história muito boa. São 2 grandes mentes em confronto, uma tentando se tornar o deus do novo mundo, criar um novo mundo e se tornar deus desse novo mundo através da justiça,
e o outro querendo levar a justiça do mundo que a gente já tem. Bah, cara, é incrível. Eu tô incrível. empolgada aqui, eu sou time Kira. Tamo junto na justiça. Eu acho que Death Note, só um parênteses, o anime, a primeira parte é sensacional, é brilhante mesmo, eu acho incrível a primeira parte. A segunda parte eu acho terrível, tenebrosa, um remendo de roteiro e puxa a obra para baixo de uma maneira impressionante, assim, cara. Tinha que ter terminado ali na primeira parte e deu. Fazer esse remendo ali pra seguir explorando aqueles personagens foi tenebroso, cara, tenebroso. Mas isso acontece com muitas séries de anime que, infelizmente, assim, elas engatam muito bem, mas as últimas temporadas acabam indo para um lado tão perdido que a gente perde, tipo, a vontade de assistir. Eu tava assistindo há uns 2 anos atrás o Attack on Titan, que também tem uma premissa super legal, assim, ele também é considerado um anime de terror, ele é o primeiro que eu assisti dentro desse gênero, né, que titãs é um mundo utópico e os titãs invadem as cidades para matar as pessoas, eles se alimentam de pessoas e tal, só que começam a desenvolver tantos personagens lá dentro e querem desenvolver a história de cada um deles, que vai se perdendo e de repente não tem mais foco e tu não entende mais nada do que tá acontecendo. Então, assim, a primeira temporada é legal, a segunda temporada até vai, mas as seguintes eu não consegui. Sobre esse anime que tu tá falando, eu não assisti, mas eu li o mangá. Chega uma parte que piora muito, porque eles dão um salto temporal sem qualquer explicação. E tu começa a ficar tentando pegar a história, o que aconteceu e onde é que tá, e eles não querem explicar, eles querem contar a história de mais personagens e desenvolver mais personagens. Abaixa o anime, tem que acabar o anime. Não! Vai, Rafael, o Redel tem que acabar, aí. Desculpa. É cancelado, Redel. Ô, Carlos, eu fiquei mais tranquilo com essa tua frase agora, porque os fãs de The Office vão me esquecer e os otaku vão me sentir agora. Então, eu queria sair um pouco desse meio de séries e animes e ir pra música. Eu escuto muito rap, muito rap nacional, principalmente. E eu queria indicar uma dupla de rappers que estão aí há um tempo e agora estão ganhando uma notoriedade bem legal, que é o Hot e o Oreia. Hot e Oreia é o nome da dupla. Os dois são sensacionais, eles têm um estereótipo diferente do que o rapper brasileiro, o trapper brasileiro tem do jeito de falar, sabe? Alguns costumam falar mais sobre drogas, sobre mulheres, relacionamentos de formas pejorativas, inclusive. E o Hot e Oreia, eles têm um perfil mais desconstruído, eles são um pouco mais delicados, os dois. Eles têm estilos, eles usam shortinhos, eles usam brinco e coisas mais alternativas, sabe? Uns rapper hipster, é isso? Eu entendi como não binário. Rapper hipster? Não, inclusive os dois são héteros, mas não é hipster. Eles tocam nos assuntos da periferia, sobre criminalidade, só que de uma forma diferente, de uma forma um pouco mais descontraída. Muita gente fala que o rap deles é um rap com humor. Eu acho que isso pode se encaixar também. Inclusive, eles têm uma música que, se eu não me engano, é Eu Vou, o nome da música, que eles cantam com o Djonga, que é outro cara super grande no rap. Eles eram do mesmo grupo, do DV Tribo. E essa música é incrível. Minha indicação, né? Então, tipo, eu sempre gostei muito de MasterChef, mas esse ano, com a pandemia, o pessoal da Band acabou tendo um problema muito sério de organização e de falta de foco. Não fez sentido nenhum que eles fizeram. E aí eles acabaram transformando o MasterChef em uma competição semanal para evitar aglomeração. Mas não faz sentido nenhum, porque todo mundo se aglomera igual, tá tudo igual, só perde totalmente a emoção, porque a gente para de acompanhar a trajetória dos personagens, então quebrou totalmente a emoção do MasterChef, né? E aí, cara, eu tô assistindo a procura de algum programa para substituir essa lacuna que o MasterChef deixou na minha vida. Eu continuo assistindo o MasterChef, tá? Mas não mais com a vontade de antes, porque tá muito ruim. E aí, cara, tem 2 programas, tá? O primeiro é o Top Chef, da Record, tá? Que, cara, é muito interessante. Hã? Record, pelo amor de Deus.
Cara, o Top Chef é impressionante. É impressionante, cara, o Top Chef, porque além de trazer cozinheiros que realmente sabem do que estão fazendo, o MasterChef atualmente não tá conseguindo sequer. Os caras não conseguem entregar uma laminuta, tá ligado? Não dá. Os caras não conseguem fazer, não conseguem fechar um pastel. E aí o Top Chef, os caras vão lá, mano, e entregam uns pratos muito top. O maluco lá, que é o Felipe Bronze, que é o chefe lá, o chefe do programa. O cara tem estrela Michelin e tudo mais, é um baita de um chefe. E os caras, meu, eles estavam... Hã? Ele apresenta o Que Seja Doce, que eu assisto, e... Pois é, então... E, cara, ele é muito bom. E o Top Chef, cara, os pratos são muito melhores, os chefes são muito menos escrotos com os participantes. E aí, cara, aconteceu que eles estavam gravando e no meio da gravação do programa inteiro veio a pandemia. O que os caras fizeram? O Top Chef tem uma temática diferente do MasterChef, que os participantes ficam isolados numa casa. E aí é um Big Brother com Masterchef, tá ligado? Então o que acontece? Parou a gravação, os caras foram para suas casas, mas eles tomaram todas as medidas possíveis, trouxeram os participantes de volta, deixaram os caras em quarentena, e os caras em quarentena, sem estar contaminados, botaram todos de volta na casa, todo mundo não tá com vírus, e seguiram com o programa, porque aquela gente tá convivendo só entre elas. Daí, tudo com maior... Cara, dá pra ver que tem cuidado, os caras têm esmero pra fazer o que eles estão fazendo. Então, o programa é muito bom. E além do programa ser muito bom, eles têm um cuidado que o MasterChef não tá tendo. Então eu recomendo muito, muito, muito o Top Chef, que é excelente programa mesmo, da Record. E pra mim já virou meu reality show de comida favorito do Brasil. E só pra terminar esse longo áudio que eu tô falando sobre reality show de comida, na Netflix, cara, tem um programa chamado The Final Table, que traz só os grandes chefes do mundo naquela competição ali. É um programa grandiosíssimo, maravilhoso, e eles passam pela culinária de todos os países, cara. E, inclusive, pelo Brasil, eles fazem feijoada, obviamente, e a Helena Rizzo, que é uma chefe super consagrada aqui do Brasil, participa também. Tem uma temporada só, tá na Netflix, e pra quem curte reality show de comida, é um dos mais tops, assim, cara. É muito, muito bom, altíssimo nível, o troço é excelente. A Helena Rizzo já participou do evento da ONG onde eu trabalho. O S-Sopa. Ela é show de bola. Vai assistir Top Chef. Mas tu falou nisso agora e eu me identifiquei que eu não era muito fã desses realities porque eu só tinha... Oi? Não, o Gabriel queria falar, ele tava com a mão levantada um tempão. Ah, desculpa, Gabriel. Não. É que tu levantou a mão, depois a Luna levantou, eu sou o terceiro da fila. Vai. Tu não, eu me perdi, eu tava solando aqui, eu perdi. Depois veio me fazer bullying comigo. Todo mundo quer responder o professor aqui. Não, é que eu me identifiquei com o que tu disse, cara, porque eu comecei a gostar mais desses programas por causa da minha namorada. E aí eu fui tentar ver MasterChef e eu fiquei constrangido pela maneira que os chefes tratam os participantes, sabe? Eu acho que é aquilo que dá mais audiência pra eles, mas eu achei horrível. E aí acabou o Big Brother, que eu vi Big Brother, desculpa. Eu também vi. E aí eu fiquei meio sem o que ver, assim, e começou o Mestre do Sabor na Globo. E, cara, que reality bacana, velho. Eles tratam as pessoas como pessoas. Não. Esse eu não consigo. Tu tá de sacanagem. O cara não gosta de The Office e me indica no lugar Alto Posto, que é uma série que... Daí beleza. Daí o cara veio me dizer que, mas ele não gostou do MasterChef. Ok, respeito. Mas que Mestre do Sabor é bom. Não. Cara, ele tá de sacanagem. É horroroso. A graça do reality show de cozinha é tu assistir os caras cozinhando ali, tal, passando trabalho. Eu concordo que às vezes os chefes do MasterChef eles são um pouco estúpidos demais. Mas no Mestre do Sabor, eu acho graça. No Mestre do Sabor, eu fico com pena. O Mestre do Sabor é um programa sobre os 3 jurados. Tu não consegue criar empatia pelos participantes, porque é o tempo todo em cima dos 3 jurados. Não consegui. Não consigo. Gente, eu vou na contramão de vocês, porque eu adoro ver as pessoas passando trabalho, sendo xingadas, porque daí eu vejo que tem realidades piores do que a minha. Estão sendo xingadas de graça na TV.
A Luna gosta de, tá pior que eu, otário. É isso aí. Mas, cara, só um parênteses, o Mestre do Sabor, eu gosto de todos os realities de culinária, maioria eu gosto. É de Bake Off Brasil, de tudo que eu assisto, mas Mestre do Sabor não tem ritmo nenhum, cara. É muito ruim Mestre do Sabor, é muito ruim. Adorei. Rafael, te recomendo agora, vai assistir Top Chef na Record e o The Final Table na Netflix, que eu tenho certeza que tu nunca mais vai querer olhar para o Mestre do Sabor. Era sobre esse meu comentário, era sobre The Final Table. Eu assisti quando lançou e eu gostei muito, 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 muito. Porque no MasterChef tem toda aquela preocupação, tipo, o prato vai sair, não vai sair, vai conseguir entregar, não vai conseguir entregar. Só que no The Final Table os caras são tipo os top dos top do topo do mundo, assim. E aí não tem o prato não sair. Os caras cozinhando é uma coisa linda de tu assistir. Te dá vontade de tu aprender a cozinhar. Cara, é muito lindo. bacana. Muito. É lindo. E o Mestre do Sabor não mostra os caras cozinhando. Claro que mostra, velho. Só que é muita gente. O MasterChef tem 18 participantes, tem 3 horas de programa. É que assim, eu prefiro ver a comida pronta do que ver os caras cozinhando. Então tu não quer ver reality de cozinha, tu quer ver outra coisa. Bota comidas prontas no Google Imagens. Então eu vou recomendar um reality que não é de cozinha, 2 na verdade. 2 realities, eles são internacionais. E, gente, eu adoro, mas é assistir pra rir, né? Os 2, eles têm aquela dublagem, inclusive eles estão disponíveis no YouTube, e eles têm aquela dublagem dos vídeos incríveis. Que é tipo, então ele disse, oh meu Deus, a casa está cheia de ratos. E é Acumuladores Compulsivos, que é sobre as pessoas que juntam muita tralha em casa e precisam de ajuda psicológica e ajuda, assim, pra pegar os entulhos e tirar de casa, né? E trabalhar consigo mesma esse problema. Eu já vi. E, gente, é cada coisa absurda que tem na casa das pessoas, assim, as caixas caem em cima dos gatos, os gatos morrem, enfim, tem várias coisas muito diferentes. E o olha o exemplo que ela trouxe, né? As caixas caem em cima dos gatos, os gatos morrem. Isso é um atrativo pro programa. Mas é muito louco, porque tinha uma casa em que a mulher tinha, tipo, 27 gatos, 13 estavam mortos embaixo de caixas de coisas que ela acumulou, sabe? É muito insano. E o segundo reality show que eu tenho pra indicar, que é nessa mesma vibe, mesma dublagem. Gente, assistam dublado. Esses reality shows não são pra assistir legendado. É dublado que é bom. E o segundo é Os Mukiranas, que é sobre pessoas que fazem de tudo pra não gastar dinheiro, tipo, usar fio de cabelo como fio dental, sabe? Pra não ter que comprar fio dental. Então... essa é minha vida numa série. Tu nem tem cabelo, Rafael. Como é que tu usa? Mas, cara, é muito louco. Eu já vi um episódio dessa parada aí. A guria pegava os presentes, ela roubava as coisas das pessoas dentro de casa e dava de presente do Natal. De volta, o que ela roubou das próprias pessoas, pra não ter que dar presente. É umas coisas bizarras, cara. Bizarro. Mas, ô Luna, eu já assisti a tua primeira indicação dos acumuladores e eu chorei vendo um episódio que era a casa de um cara, tinha 7 gatos mortos. E eu sou louco dos gatos, eu tenho uns gatos aqui em casa. Eu também tenho gato, E quantos vivos? Comecei a chorar, cara, que absurdo. Coitado dos gatinhos. Não, é absurdo mesmo. Não olha esse da mulher que tem 13 gatos mortos. Não vou ver. Nesse tempo de pandemia, pra quem tem TV a cabo, é muito maneiro tu sentar e botar nesse NetGeo ou Discovery Channel e ficar assistindo as séries uma atrás da outra. Discovery Home and Health. Nossa senhora, esses canais foram feitos pra pandemia. Eles foram planejados pra pandemia. Eles estão há anos construindo conteúdo. Irmãos à Obra também. Eu tenho uma amiga que assiste pra Irmãos à Obra isso. Eu vejo direto. Ama ou Deixa. Daí, cara, Decora é muito legal. É muito legal. Adoro o Maurício Arruda. É muito legal. Agora o Maurício deixou o Decora. Fiquei chateadíssimo. O 24 Horas para Redecorar também é maravilhoso. Cara, eu passo o tempo inteiro assistindo o Home and Health. Na real, é Home and Health, o Warner Bros, que fica passando The Big Bang Theory o tempo inteiro, e o Comedy Central. Que daí o cara tá trabalhando e deixa rolar aí na TV, e aí tu vai assistindo essas paradas. E é incrível. Eu queria indicar um reality show também. Tem na Netflix. RuPaul Drag Race.
Sensacional. Maravilhoso, legal. divertidíssimo. A primeira temporada ela é especialmente divertida, na minha opinião. E eu não assisti muitas outras depois, mas super recomendo. Vale a pena. Eu vou recomendar mais um para talvez a gente encerrar aqui os reality shows. Mas é também da Netflix e é o... Putz, agora eu perdi o nome. Me lembrou esse teu aí, que é na mesma pegada. Que é daqueles caras que arrumam as pessoas. Queer Eye. Isso, É Queer Eye. maravilhoso, eu ia recomendar Fabulosos. agora também. Eu ia recomendar agora. Eu pensei, é um reality médico que arruma. Como as pessoas. Eles arrumam visualmente, né, as pessoas e a casa delas e E o tem um dos psicológico caras. delas, eles ajudam também. Exato. Esse cara aí do psicológico eu acho meio gratuito, assim, que ele só tem uma conversinha e tal com as pessoas, né? Mas o restante, assim, faz coisas incríveis. É tipo mudança total, que nem aquele Esquadrão da Moda, só que muito melhor. Muito melhor. Cara, Queer Eye é maravilhoso mesmo. E tu assiste tipo, e o mais legal é que eles pegam umas histórias um pouco trash, às vezes, mas, cara, a vibe é tão boa, assim, que tu assiste, e daí tu sai com o teu coração feliz, daí tu quer ver outro, e vem a mesma vibe, É maravilhoso, cara, maravilhoso. É muito bom. Um dos melhores produtos aí pra quem quer relaxar um pouco, quer assistir alguma coisa pra cima, assiste Queer Eye, que eu tenho certeza que vai sair feliz depois de ver. Inclusive tem também na Netflix a versão que eles fizeram no Japão, que são poucos episódios, se não me engano são no máximo 5, e é diferente porque eles têm uma tradutora, né, para ser a voz deles com as pessoas, então eles falam em inglês com as pessoas e as pessoas respondem em japonês. Ou chinês, agora eu sempre me confundo qual dos dois lugares mas é oriental. Não, eu tô dizendo que eu não lembro se é no Japão ou China agora. Mas, assim, é muito fofo. Cada episódio, assim, tem umas senhorinhas, às vezes, e coisas que tu não acredita, assim, que vai se desenvolver legal e acaba sendo. Agora a gente tem que torcer forte para eles virem pro Brasil fazer também, que eu já vou me inscrever, que eu quero que eles me transformem a minha vida. E eu transformar a casa, que é o principal, né? Todo mundo quer aquilo. Porque tipo, pra mim o Luciano Huck já não serve. E daí ele vai mandar andar numa corda bamba, alguma coisa assim, eu não vou conseguir fazer. Eu vou perder minhas coisas. O meu sonho é o Extreme Makeover vir aqui em casa e reformar toda a minha casa, meu pátio. Também é legal, podia ser, mas o Lar do Oscilário, Lata Velha do Luciano Huck, pra mim não dá. Deixa eu comentar uma coisa sobre o Luciano Huck em si, que teve um episódio desse aí que ele arruma a casa das pessoas e tal, que ele arrumava a casa de umas pessoas aqui no bairro Liberdade, é bem antigo essa gravação aí, e eram acumuladores. Olha só, a gente linkando os dois, né? E as pessoas tinham, assim, a casa toda bagunçada, e ele mandava arrumar tudo, ficava perfeito, fazia um lago com carpas. Quando Era duas mulheres, né? Duas mulheres meio orientais, né? Isso. E daí quando voltava um mês depois lá pra ver se tava tudo em ordem ainda, se tava tudo bonito, tinha cadeira dentro do Lago das Carpas, tinha lixo por toda parte, gente, inacreditável. Era um episódio de acumuladores. Eu vi, e depois eu vi ele voltando lá na casa das pessoas e foi traumático, uma tragédia aquilo ali, sabe? Que vergonha, cara. Mas olha, sinceramente, foi bizarro aquilo ali. Mas enfim, vai, Rafael Bernardes. Então, acho que ninguém indicou filme ainda, né? Não, mas então, espera, só vou falar bem rapidinho antes da gente entrar nos filmes aqui, que eu tenho 2 séries, só vou passar por cima bem rapidinho. Eu tenho mais uma também. Eu também tenho uma. Que é curta. Poxa, tu já ia puxar os filmes, cara. Por isso que eu corri. Então fala a tua série aí, diabo. Eu ia deixar a série por último. Como a série foi a que eu mais me envolvi, eu deixei ela por último, mas vou falar dela agora então. Que é Expresso do Amanhã. É a série baseada nos quadrinhos, se eu não me engano, né? De mesmo nome, que já teve um filme dirigido pelo Bong Joon-ho, né? Do Parasita. E essa série, cara, eu achei... o que eles vão conseguir tirar ainda mais, né? Se o filme já é bem legal, mesmo com os problemas dele. E, cara, eu achei a série muito mais legal do que o filme. Claro que não tem a mesma qualidade de produção, porque ela tem menos dinheiro investido, mas, cara, eles conseguiram colocar as camadas sociais junto com um novelão absurdo, assim, que ficou muito, muito, muito divertido. O personagem principal, o Leighton,
que é um ator que já fez umas coisas muito legais, agora até me esqueci o nome dele, mas ele fez o filme Ponto Cego, de 2018, eu acho que pra mim foi um dos melhores filmes desse ano, que é um filmaço sobre racismo e sobre vários problemas sociais, e esse cara é muito bom ator e ele engole a série, assim, ele toma conta, a série é muito legal mesmo, ela começa a envolver relacionamentos das pessoas no trem, só pra contextualizar quem nunca viu o filme e não viu a série, que a Terra congelou, e aí o Sr. Wilford, um cara milionário, trilionário, construiu o Snowpiercer, que é um trem, uma locomotiva que fica andando ao redor do mundo sem parar, tem combustível infinito e só as pessoas que tinham muito dinheiro e conseguiram comprar os tickets puderam entrar. Só que nisso, a galera, os guris foram lá e, não, nós vamos entrar também. E aí foram lá e entraram no vagão de trás. E aí eles viraram o fundo. E aí o fundo, eles não receberam comida durante muito tempo, eles não recebiam água, e até, se não me engano, a série se passa 5 ou 6 anos depois do congelamento, que só tem eles no mundo, não tem mais ninguém, só as pessoas do trem, e eles são tratados, assim, absurdamente mal, assim. Eles recebem umas rações, que é umas pastilhas, assim, que parece mariola, tu olha assim, que parece umas mariolinhas. E é uns troços horríveis, as pessoas morrem o tempo todo. Vivem bem, cara. Quem é que não ia gostar de ficar comendo mariola? Não, mas eu acho que não é mariola. Inclusive no filme... No filme, se eu não me engano, era feito com grilo, né? Barata, isso. Na série não mostra, mas é um negócio absurdo, assim. E é muito legal, assim, a construção da rebelião, da forma como vai se construindo, das relações do personagem principal com a vilã, que a vilã, a Melanie, é muito boa, uma vilã muito bem desenvolvida, cheia de camadas. Então eu indico forte, assim, essa série. Ela é uma cebola? Meu... Bolo tem camadas. Enfim, né? Isso que não tá ninguém bebendo e fazendo esse podcast, né? Eu vou ter que editar isso ainda. Foi a melhor referência do podcast, tu não tira. Então, mas enfim. Assistam o Expresso da Manhã, que é bem legal. Assistirei. Essa é uma que eu tô com vontade de ver mesmo. Fiquei até com vergonha da minha. E pandemia, a gente não sabe quanto tempo vai levar. Volta que travou pra mim o Gabriel. Travou, não sei também. Se foi só pra mim. Travou. Voltei? Repete aí que depois o Rafael vai ter que dar um Repete, eu tenho até vergonha. Daí por diante. Fiquei até com vergonha da minha indicação. O cara traz uma série intelectual dessas e eu ia indicar Supernatural. Bom, então tá feita a indicação. Tá aí do Gabriel. Tá vetado, já foi. Cara, eu já indiquei autoposto. Eu tenho que porque assim, ó. Pelo amor, Supernatural tinha que ter acabado na 5ª temporada. Não, eu também acho. Mas como a gente não sabe quando a pandemia vai acabar e uma hora a gente vai ficar sem coisa legal pra olhar, assistam Supernatural. Depois, juro, a 7ª até a 9ª temporada é uma dor. Mas ali pela 11ª começa a melhora. Que é do Kevin Tran? A do Kevin Tran não dá, cara. O Kevin Tran é muito chato. Mas é que a 14ª temporada e um pouquinho da 13ª e 14ª temporada é uma obra de arte. A 14ª temporada tá muito boa. Eu nunca na minha vida esperava falar isso de Supernatural, mas a 14ª temporada foi muito boa. É muito seguro pra te falar isso, né, Gabriel? Só tu que assiste ainda. Como é que as pessoas vão provar que não é? E a gente sabe que assiste por causa dos crushes, né? Que Supernatural é a série de cara bonito, assim. Eu sou apaixonado pelo Collins. Se eu pudesse, eu casava com ele. O Castiel. O Castiel. O Castiel é maravilhoso. Maravilhoso. Eu gosto do Crowley, me julguem, eu gosto. O Bad Boy tem seu valor. Claro. Mas a mãe do Crowley não dá. Que mulherzinha chata. Ela é insuportável. Até ela tá bem na 14ª temporada, pra vocês terem uma ideia. Não, assim, eu quero fazer uma intervenção. É muito boa. Carlos, esse senhor me julgou e agora ele vem indicar Supernatural. Ele me julgou porque eu gosto de Mestre. Como eu falei no início, né? Esse podcast está sendo uma metralhadora de queimação de filme, né? Então, enfim. Vou usar meu direito de defesa. Eu não meti a banca assim, ó. E pra quem não gosta de Expresso do Amanhã, olha Supernatural. Não falei isso aí. É verdade. Foi honesto, não tem explicação. Tem razão. Já como a gente tá encerrando as séries, eu vou falar, só citar bem rapidinho 3 que faltaram aqui pra mim. Meu Deus. Que uma delas é curta essa com Zac Efron. Parece ridículo, mas não é. Cara, sério, é surpreendente como é legal isso. Eu não terminei de assistir ainda,
Mas, cara, o Zac Efron pega um brother dele, meio natureba, e os caras saem pelo mundo mostrando iniciativas de como melhorar o mundo, tá ligado? Mano, é incrível como essa série é boa, cara. Eles focam em água, eles falam sobre água, sobre meio ambiente. E tem o segundo episódio, cara, é incrível que eles falam, eles trazem o tema água e também trazem fé e religião. E eu vou te dizer, cara, eu fiquei emocionadíssimo no final do segundo episódio, cara. Eu não tenho religião nenhuma, enfim. E quando terminou aquele episódio, eu fiquei sinceramente emocionado com aquilo ali, de como eles abordaram a religião, fizeram uma ligação com a água, enfim. E a vibe da série é muito legal, muito positiva, muito, sabe? Eu recomendo muito, ninguém dá nada, principalmente que a gente recebeu o título de curta essa com Zac Efron, um título ruim demais, parece que é uma besteira, e a série é muito boa, cara, muito, muito boa mesmo. É um documentário, uma série documental que é muito legal mesmo. Eu também tenho para assistir outra série da Netflix também, essa curta é da Netflix, e o Cheer é o nome da série, que conta, eu já até dei a dica numa dica de quinta no Instagram, que é uma série que acompanha líderes de torcida, cara, nos Estados Unidos, e mostra que todo aquele glamour, todo aquele estereótipo que a gente tem das líderes de torcida que o cinema ajudou a construir neste período, nestes vários anos, não tem nada a ver, sabe, cara? É um esporte sofrido, é um esporte dolorido, e as pessoas se dedicam muito, e todas as esperanças daquelas pessoas estão naquele esporte ali, no que elas estão fazendo. Cara, é uma série incrível e emocionante mesmo. Cheer, são 6 episódios, eu acho, 6 ou 8 episódios na Netflix, que passam voando, e tu torce muito por aqueles personagens, e é incrível. Então eu acabei de recomendar uma série com Zac Efron, uma série sobre líderes de torcida, e eu juro pra vocês que são muito, muito, muito boas, assim, conteúdo de primeiríssima. Eu tenho mais uma aí, mas o Rafael tá levantando a mão pra falar. Não, eu só queria endossar o que tu falou sobre Cheers, que eu vi alguns pedaços, eu não vi ela inteira, porque a minha namorada viu ela toda. E ela me falou maravilhas dessa série, ainda não consegui assistir, mas ela falou que é incrível, que realmente mostra a realidade das líderes de torcida, que elas são atletas, que tudo que passa nos filmes é mentira, sabe? Que elas sofrem muito. E eu só queria endossar muito, aí a tua indicação, cara. Sofre muito mesmo, e tem um passado trash, e sabe? E daí tu vê que toda a esperança daquelas pessoas tá ali naqueles 2 anos, cara. Eles ficam 2 anos no auge, então eles, tipo, dedicam tudo pra aquilo ali. E, cara, é incrível mesmo. E a minha última série que eu tenho pra indicar aí também tá na Netflix, que é O Alienista, cara. Que é uma série que surgiu em 2018 como uma minissérie com Daniel Bru, a Dakota Fanning e o Luke Evans. E, cara, a série é muito legal, que acompanha um assassino de crianças do século XVIII nos Estados Unidos. E tem o suspense, ela tem alguns problemas, até algumas barrigas ali, enfim, tem alguns problemas de roteiro. Mas, cara, a série é muito legal pra quem curte suspense, e a ambientação é maravilhosa, cara. É incrível. Assim, é uma ambientação perfeita. Então eu recomendo também o Alienista. Tem uma segunda temporada que ainda não chegou na Netflix, que vai acompanhar uma outra história aí, mas enfim, quem gosta de um bom suspense, boas atuações e uma ambientação incrível, tá aí o Alienista. A série, agora vocês falando, eu me lembrei, ela até não estava na minha lista, mas eu descobri que estamos em 2020 e tem gente que ainda não assistiu Black Mirror. Como assim? Tem gente que não gosta de Black Mirror, eu entendo. Como assim? Mas, cara, assistam Black Mirror, são 5 temporadas, deve ter no máximo 20 episódios. E pra quem não conhece, se alguém viveu na Lua nos últimos anos e não conhece Black Mirror, cada episódio é uma temática diferente, é um episódio diferente, não é uma série com continuidade. Deixa eu fazer de novo. Não é uma série com continuidade, e cada episódio gira em torno de algum aspecto da tecnologia na vida moderna. Então tem desde um uso exacerbado das redes sociais até, enfim, o próprio primeiro episódio da 3ª temporada, o Nosedive, que as pessoas são classificadas com notas, como se fosse Uber, assim. Cara, é uma série muito boa, e nos tempos que a gente tá vivendo, tem alguns episódios que passam a ser cada vez mais reais, e o principal deles, pelo menos, é o White Bear. Assistam o White Bear, ele é o segundo da 2ª temporada, se não me engano.
E tem na Netflix, é uma série original da Netflix. Assistam Black Mirror e usem os episódios para refletir sobre o que a gente tem passado e o que a gente tem vivido. Eu ia comentar o Alienista, mas como já passou, agora eu vou comentar Black Mirror. Tem um comentário sobre qualquer coisa que chegar aí, eu vou falar sobre isso aí, então. O meu episódio favorito de Black Mirror é o do Ruivo na banheira e vira androide. Ah, sim. Eu adoro aquele ruído. Maravilhoso, aquele Ruivo. O Donald Gleason é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele faz muita coisa legal, principalmente de filmes. Questão de tempo é incrível. Ele tá no Star Wars também, né? Ele é foda. Harry Potter, ele tá em Harry Potter. Esse episódio que a Luna fala, ele conversa bastante com o mundo do cinema, porque há um tempo atrás surgiu uma notícia de que estariam pensando, desenvolvendo uma tecnologia para trazer atores que já morreram de volta à vida, entre aspas, para usar pessoas que já morreram em filmes. E nesse episódio que ela fala, a mulher contrata um serviço que primeiro se passa pelo namorado dela que morreu nas redes sociais, e o troço vai evoluindo até que em determinado momento eles mandam uma caixa pra casa dela, e é o namorado dela em forma de androide. Assim, que ela não conseguiu superar o luto. Cara, eu tenho que dizer que depois que a Netflix comprou Black Mirror, né? Não era original da Netflix. Ela comprou os direitos da série, a série é britânica, e aí, quando a Netflix comprou, que foi a partir da 3ª temporada, tá? Pra mim, perdeu um pouco a genialidade dela, se perdeu um pouco, se esvaiu. Então, eu assisti a 3ª temporada, assisti o Bandersnatch, mas eu tenho que dizer que a última temporada eu já nem assisti. Pra mim, perdeu um pouco aquela genialidade. Cara, pra mim, o primeiro episódio da série, que é sobre a obsessão das pessoas na televisão, aquilo ali pra mim foi o auge, assim. Cara, foi incrível, simples, direto, pum. Achei incrível mesmo. E o primeiro episódio da 2ª temporada também, que é que o cara tem o negócio nos olhos lá. Eu acho incrível também, acho maravilhoso, mas depois que foi pra Netflix, tirando o episódio lá das notas das pessoas, pra mim virou tudo meio esquecível ali. Então eu já nem assisti a última temporada. Mas a primeira temporada e a segunda de Black Mirror são excelentes. Realmente a última temporada de Black Mirror, que tem aquela atriz da Disney, a Miley Cyrus, né? Cantora também e tudo mais. Aquilo foi só pra vender. E daí a série virou, assim, muito comercial, sabe? Mas esse episódio que eu tava falando, ele se chama Be Right Back, e é o primeiro episódio da 2ª temporada, na verdade. Então o Redel assistiu ao contrário. Mas... Então é o segundo da segunda, então. Eu acho que é o segundo da primeira. Esse que o cara vê as memórias... O segundo da primeira não é o da bicicleta? Aquele da bicicleta é muito chato, gente. É ótimo. Eu acho muito bom. Eu adoro. É que a parte que eles estão na bicicleta Não, é legal mesmo. E tem o Daniel Kaluuya, né? Tem isso. Mundo. Tem um pessoal foda, assim, no elenco. De vez em quando a Netflix mete ali no elenco de Black Mirror um pessoal renomado. Eu tenho uma opinião controversa, que eu não gosto daquele episódio de Natal, especial de Natal dele. Eu odeio esse episódio. Eu acho um saco aquele episódio. É um saco. Eu também acho. Gente, é um dos melhores, gente, tá louco. Eu odeio aquele ovo lá com a mulher dentro. Assistam de novo que vocês não entenderam nada, então. Não, eu entendi, mas achei um saco. Não vem com esses papos aí de não entendeu. Tu tem sorte que não tá aqui, senão eu ia te virar uns beijos, cara. Sabe? Gente, opinião, cada um tem a sua. A sua está errada, Gabriel está. Só falta a Luna xingar o Gabriel agora. Enfim, encerramos a parte das séries. Vamos pra reta final, que são os filmes. E também a reta final do nosso podcast, que eu acho que a gente já tá quase batendo 1 hora aí de podcast. E, eu enfim. queria falar de um livro. Eu quero falar de podcast. Tá, guarda o livro aí que eu também tenho livro pra falar. Tá. Mas vamos pra parte dos filmes. Todo mundo já falou de série, né? Acabou a série que a gente tá assistindo. Então eu tenho um desenho, mas é bem rapidinho. Irmão do Jorel. Boa. Tá bem, tá dito. É bom mesmo. Agora é show, é joia. E tá no Cartoon Network. E no Netflix. Enfim. Qual filme vocês andam assistindo? Luna Rocha. Então, eu
Ontem eu assisti algo que também não vai ser tão bem visto e talvez eu seja cancelada por estar assistindo isso, mas eu assisti o Sharknado 4. Tem na Prime Video. Eu amo todos esses filmes da Sci-Fi que são trecheira, tipo Sharknado, Sharktopus, Piranhoconda, o Tubarão de 6 Cabeças. Assim, ó, todos me ganham. Sharknado 6 tem o Jovem Nerd participando no elenco. Meu Deus do céu, cara. É isso aí, galera. Esse foi o nosso podcast. Não, eu adoro esses filmes trash, assim, pra dar uma descontraída na vida, né? Eu sempre assisto comentando junto, eu não assisto sozinha, eu sempre assisto com alguém, seja por Discord hoje em dia, né, que a gente tá na quarentena, mas comentando com alguém porque é mais divertido. Mas fora filme trash, eu tenho uma indicação que estava na Netflix, eu não encontrei novamente, que é The Invitation, ou em português, O Convite, que é um filme que tem um plot muito maluco no final. Um cara, ele perde a filha e, de repente, alguns anos depois, ele é convidado pela ex-esposa para ir num jantar. Nesse jantar, ela apresenta para ele e para outros amigos um culto que ela tá fazendo parte, onde o suicídio é, tipo, liberado. E, sei lá, as coisas saem do controle e vira uma loucura, assim, quando chega na reta final, tu tá tão nervoso que tudo é surpreendente. Mas até a grande sacada desse filme é que durante o desenrolar ali, tu não sabe o que é que tá acontecendo e o que é viagem na cabeça do protagonista, né? Então a todo tempo tu fica duvidando daquilo que o próprio filme te faz acreditar. Isso vai até o final, assim, é muito bom. É verdade. E eles passaram por um puta trauma, né? E aí o reencontro deles é um negócio super forte. E aí tu fica totalmente perdido. E aí aquele final é sensacional. Eu gosto muito desse filme. É muito bom. Eu sou o único que não vi este filme e pretendo Anota ver agora. Bom, inclusive, estou encerrando aí o podcast por hoje, que eu vou lá assistir o convite. Mas, cara, eu quero só... O filme ando vendo menos, tá? Mas eu assisti um bem recente, que até queria comentar agora, que o nome do filme se chama Algo de Errado Não Está Certo, que é um filme produzido em Alvorada, por uma galera de Alvorada, e inclusive um dos atores do filme está neste podcast. Vocês não acreditam quem? Gabriel Nunes. Gabriel Nunes, nosso incrível ator aqui do Sala Crítica. Eu tinha que falar deste filme, porque ele vive um personagem que é um detetive, que eu tava com o nome guardado na cabeça até agora. Onofre, e acabei me esquecendo. E ele faz, cara, ele tem uma cena maravilhosa com um tijolo, que é muito legal, e esse tijolo acaba indo para as mãos de Werner Schurman. Então, eu só queria indicar aí Algo de Errado Não Está Certo, com o nosso queridíssimo Gabriel Nunes, ator, e aí que agora os festivais e tudo mais... Forte concorrente ao Oscar. Tem um easter egg numa das cenas que eu apareço, que eu coloquei. Olha aí. Tem um easter egg, eu coloquei um easter egg no filme. Vou assistir de novo. Se alguém achar, me fala. Então, a partir de agora, vocês tenham mais respeito pro nosso estagiário, porque ele é uma estrela. Alguém mais aqui? Eu ganhei um Kikito na premiação do Alvoroço. Olha aí, hein? Melhor detetive aí de gravata sim, amarela, eu ganhei o Kikito de Mandalorian. Pessoal, alguém mais aqui já apareceu algum filme? Não. Quer dizer, depende do que tu classifica como filme, né? Eu queria falar da minha experiência, que eu também já fui ator, e eu fui... Olha aí. E eu fui um corpo no filme Em Teu Nome. Eu fui um corpo. Só que eles cortaram a minha cena, então só isso que eu queria dizer. Tu é que nem o figurante do Fora de Hora. Que o cara era Rodrigo Santoro. Não, eu gravei esse filme, eles me deram R$5 pra eu comer alguma coisa e não botaram a minha cena do filme. Tá bom, cara, podia não ter ganhado nada, né? Aí ia ser pior ainda. Né? Eu não ganhei nada. O Gabriel não ganhou nada e ele teve até fala no filme, pegou um tijolo na mão e fez teve arma e tudo mais. É uma loucura. Tá louco. Mas o que eu tenho feito nessa pandemia, em questão de filmes, que é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, eu assisto os filmes indicados a melhor filme do Oscar. Porque eu nunca vi, assim, há tempo. Então eu já vi o Jojo Rabbit, Parasita, 1917, e assim eu vou indo. Eu acho bem divertido. Eu recomendo esses 3 que eu falei também, inclusive. O Jojo Rabbit é muito bom. Muito bom. Nossa, é maravilhoso. O Parasita é tão bom quanto. 1917 é legal, mas eu não achei
Cara, 1917, eu acredito, eu não assisti ele depois, eu vi no cinema, e a experiência no cinema é incrível mesmo. Mas ver em casa, eu tenho quase certeza que não deve ser a mesma sensação, a mesma coisa. Eu vi Ele em é casa, bom, ele é um filme bom. eu vi em casa esse filme, na casa da minha irmã, na Argentina, e eu vi em espanhol, com legenda em espanhol. E eu não falo espanhol. Então, eu preciso ver de novo. Rafael, Detalhe. eu assisti Blade Runner 2049 na Argentina com legendas em espanhol e sem dominar o espanhol, né? Então, tipo, sabe, é um filme que não é aquele filme que tu, vou pelas figuras, que as figuras vão me guiar. Não é bem assim para que acontece. Então foi uma experiência interessante aí assistir Blade Runner 2049 na Argentina. Mas, enfim. Luna Rocha, que filme estão assistindo? A Luna já foi ou o Rafael? Já foi. Era eu, meu amigo. É o Rafael, desculpa. Vai. Então, aproveitar que eu falei da Argentina, eu quero indicar um filme argentino. O nome do filme é A Odisseia dos Tontos. É um filme muito bacana, assim, ó, é um dos filmes que eu mais me diverti vendo nos últimos tempos, assim. Ele é uma comédia, ele tem ali uns tons de drama, também um pouco de ação. Ele é com Darín, né? Óbvio. E é legal porque tem o filho do Darín, o Chino Darín, que é um ótimo ator também. E ele faz papel de filho do Darín. E o Darín faz papel de pai do Chino. Então é bem bacana. É um Inception ali. E o Montenegro verso. E é um filme muito legal que ele fala sobre um período histórico da Argentina, acho que foi início dos anos 2000, que teve uma bolha financeira na Argentina, que fizeram uma sacanagem, os políticos fizeram uma sacanagem que congelaram as contas de uma galera, assim, e definiu que eles só poderiam sacar um determinado valor. Foi meio parecido com o que o Collor fez, só que foi um pouquinho menos cruel, assim. Então, e fala sobre essa situação e se passa contando a história de um grupo de amigos que quer fazer uma cooperativa. E aí eles vão no banco, eles têm o dinheirinho vivo ali, que cada um pegou da sua economia e tal, e aí eles vão no banco e deixam ali num cofre, e aí o gerente do banco fala, por que tu não saca não coloca na tua conta e tal, dá uma enrolada nele, e aí ele coloca na conta, que colocando na conta parece que ele ia conseguir já colocar a cooperativa de pé, né? Era um negócio assim, eu não me recordo totalmente. A tua trama aí tá meio confusa. Mas no fim, resumindo, Tá. No fim, a conta deles é congelada e eles só poderiam sacar, sei lá, 200 pesos em cada mês, um negócio assim. E aí eles não poderiam abrir a cooperativa, porque eles precisavam do dinheiro inteiro para abrir a cooperativa. Eles precisavam de um empréstimo também, alguma coisa assim. E aí se passa, a história principal se passa depois disso acontecer, deles tentando se vingar das pessoas que fizeram essa sacanagem e tentando pegar o dinheiro de volta deles. Então é um filme muito legal, muito divertido, de verdade. Tem ótimos atores argentinos, tirando o Darín e o Chino também, que são excelentes, né? Mas tem outros atores argentinos que a gente vê no Relatos Selvagens, que a gente vê em filmes mais famosos da Argentina. Então é um filme muito divertido, eu recomendo fortemente, assim. Que foi Espero que o filme seja mais divertido que a sinopse dele. É chata demais. Eu tenho um filme argentino pra indicar também. Então, mas só dizendo que é um filme muito bom, cara, muito divertido, que tu assiste e tu sai com o coração cheio, assim, de tão legal assim que ele é. É um filme leve. Legal. Qual é teu filme argentino, Gabriel? Eu tenho um filme argentino pra indicar, O Cidadão Ilustre. Ah, filmaço. Esse filme é muito... Eu não sei se eu não indiquei ele no Dica de Quinta. Indicou. Foi, né? Dica de Quinta, Foi. viu? Eu tô fazendo tanta coisa nesse site que eu já nem sei mais. O estagiário trabalha mais Se reclamar, vai ter mais, hein? Tá, desculpa. O Cidadão Ilustre é a história do escritor Daniel Mantovani, nascido no povoado de Salas, na Argentina, radicado na Europa há 40 anos, que ganha o Nobel de Literatura e sente que aquilo ali é o fim da jornada criativa dele, porque ele chegou num ponto em que ele não incomoda mais os leitores e os juízes, como ele fala no discurso. Então, ele acha, para ele, o papel da arte é incomodar, e ele receber aquele prêmio é o sinal de que ele não incomoda mais. E ele entra numa espiral, assim, de tristeza, ele fica desanimado. E aí, no começo do filme, ele vai recusando vários convites de premiações, de homenagens e etc.
E ele é convidado para voltar para a Semana Cultural em Salas, que é o povoado onde ele não visita há muitas décadas, para participar ali e receber o prêmio de cidadão ilustre da cidade. Cara, eu gosto muito desse filme, eu não posso falar muito sobre a trama, senão eu vou revelar grandes segredos, mas eu gosto muito desse filme porque ele é como se estivesse lendo um livro na tela. Ele tem uma sacada genial, assim, ó. Assistam, tem no Netflix, O Cidadão Ilustre. É muito massa. É maravilhoso mesmo, filmaço, assim. O André Bozetti, que não está com a gente nesse podcast hoje. Tá em espírito, né? Presença aqui. O André Bozetti que teve um problema aí, que acabou não tomando os remédios lá na clínica dele, lá, geriátrica, e acabaram não liberando ele pro podcast. Mas enfim, ele também me recomendou e o filme é maravilhoso, cara. Maravilhoso. E já pegando aqui, veio filmes em língua espanhola. Língua espanhol. Eu vou indicar um que eu vi hoje, cara. Hoje, no dia da gravação do podcast, né? Não é no dia que ele foi publicado. Que é, cara, Tudo Sobre Minha Mãe. Um filme do Almodóvar. E, cara, é incrível. Eu ganhei um box do André Bozetti com 4 filmes importantes do Almodóvar. E este era um deles. E hoje eu fui assistir. E, cara, o filme é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Conta a história de uma... cara, eu na verdade, assim, eu não li a sinopse dele, tá? Quando eu fui assistir o filme. E eu acho que eu não quero falar da sinopse dele pra não estragar a experiência. Porque cada vez tu vai assistindo e tu vai descobrindo coisas e as coisas vão se encaixando. Então, acho que se ler a sinopse, se comentar sobre a trama do filme, vai perder um pouco a graça. Então é só isso, é o filme do Almodóvar, tem a Penélope Cruz no elenco também. Ela não é protagonista, mas ela tá no filme. E, cara, sinceramente é um filme muito bom, um filme tocante e ao mesmo tempo leve, bem na pegada Almodóvar mesmo. Talvez um dos melhores dele que eu tenha assistido até hoje. E recomendo demais, demais, demais. E quem quiser assistir, te pede emprestado, não é isso? Quem quiser assistir, me pede emprestado, porque eu não sei se tá em streaming, não sei de nada. Ou pede pro André Bozetti, que ele gosta de dar pra e tu fala mal do Bozetti, mas ele que te deu um negócio, ele que te deu a oportunidade de ver esse filme que tu gostou tanto, né? Sacanagem tu fazer isso com o cara. Ele me deu em troca de eu parar de fazer bullying com ele, mas... Enfim, não funcionou, bullying pra ele me dando mais coisas. Um bullying que se preze, né? Não abre mão. Carlos, fica tranquilo, porque ele me deu um box de Senhor dos Anéis, eu também não paro de falar mal dele. Né? Agora há pouco ele me deu um quadro do Tá, mas o que é isso? É o Roda-Roda do Silvio Santos? O que é? Tá distribuindo presente agora? O Bozetti e o Silvio Santos têm mais ou menos a mesma idade, então eles gostam de... E mais ou menos a mesma conta bancária também, então... Mais ou menos a mesma conta bancária. O Bozetti e o Silvio Santos, eu vou defender, o Bozetti e o Silvio Santos não têm a mesma idade. Quando o Silvio Santos nasceu, o Bozetti já fazia filme há muito tempo. Alguém tem mais indicação de filmes pra dar? Cara, eu queria falar passar bem rapidinho por uns filmes que eu vi aqui, mas bem rápido mesmo. Dali. Cara, eu aproveitei essa maratona pra fazer... Essa pandemia pra fazer maratona de Harry Potter, cara, de novo. Foi tão gostoso ver tudo legendado, porque muitos eu só tinha visto 1, 2 vezes dublado lá quando saiu no cinema, quando era criança. Então foi muito legal, assim... rever isso, né? E eu já li todos os livros também, então foi muito bacana. Eu vi um filme muito legal também, que é Fora de Série, o nome do filme, que ele é mais ou menos ali uma versão do... qual é o nome daquele filme que tu adora dos gurizinhos lá? Superbad. É uma versão do Superbad, só que com meninas, assim, é bem legal. Resumindo, assim, ele é muito bacana o filme. E eu vi, cara, pela primeira vez O Segredo de Brokeback Mountain. Filmaço, maravilhoso. É maravilhoso. Eu fiquei uns 3 dias triste, mal, assim, depois que acabou o filme. Ganhador moral do Oscar de 2006. É um absurdo não ter ganhado. Absurdo. Vai perder pro Crash no limite, é um absurdo. Tá louco. E o outro filme que eu vi, um clássico que eu nunca tinha visto, que é o Janela Indiscreta. Que é um filme que veio muito bem na pandemia, né? Que é a história de um fotógrafo que tá ali com a perna quebrada, não pode sair de casa... E ele fica olhando pra janela dos vizinhos, bisbilhotando e usando a câmera. Cara, é perfeito mesmo, se encaixa muito nesse período. E assiste também, cara, uma versão mais moderna dele aí, obviamente sem o mesmo talento do Hitchcock, sem a mesma... Enfim, não tão bom, mas é mais divertido, que é o Paranoia. Filme de Nossa, 2008. eu ia comentar esse. Paranoia de 2018 é a versão século XXI do
Janela Indiscreta aí. Assiste que é bem divertido com Shia LaBeouf. É bem legal. Shia LaBeouf fazendo coisa boa. Pessoal, primeiro eu só queria pedir a todos que, por favor, não usem as suas câmeras fotográficas para tirar foto dos vizinhos na quarentena. E talvez meus colegas de podcast tenham dado a entender que isso seria uma boa ideia. Casa bem, legal, uma boa ideia. Não, assistam o filme é legal, mas não façam a mesma coisa, pelo amor de Deus. Cara, meus vizinhos aqui infernizam tanto que eu gostaria de, sabe, mirar uma arma pra eles, não uma câmera, porque, sinceramente, cara, que inferno, morar em lugar com muita gente. E, cara, é uma coisa interessante, só um parênteses no nosso papo aí, uma coisa interessante, cara, que antes da quarentena eu sempre falava bem, eu disse, pessoal lá do condomínio lá é todo mundo de boa, todo mundo calmo, ninguém se mexe na vida de ninguém. As pessoas começaram a ficar dentro de casa, e daí tu começa a ver que as pessoas são escrotas no geral, assim, sabe? É o inferno, cara, inferno. Os pais que não ficam com os filhos dentro de casa, daí largam uma pirralhada pro condomínio, enfim, né? É aquela coisa assim que... mas enfim, esse assunto de outro podcast, só dei uma descarregada aqui pra falar aí. Desabafo. Pegar o gancho. Desabafo. Acabou, tá 3 filmes. Acabou. Qual é os teus outros 3 filmes? 3 filmes aqui. O primeiro é nessa pegada de filmes que parecem que tu tá lendo um livro. É um filme do Amazon Prime, que, se eu não me engano, concorreu ao Oscar também, Entre Facas e Segredos. Muito eu legal. Eu não esperava tanto do filme, mas é um filme sensacional, porque ele tem uma pegada meio detetive o jogo, meio Sherlock Holmes, meio livro da Agatha Christie, assim, e um elenco, reforçadíssimo, né? Tem o Daniel Craig, tem o Chris Evans, tem a Ana de Armas, tem uma galera forte. E é muito bom, assista, é muito bom. O a história é boa. Tá muito bem, né? O roteiro é excelente. Cara, só assistam. É muito, muito maneiro. Se alguém quer um resuminho, um escritor de livros de mistérios morre e, aparentemente ele se suicidou, mas alguém, que ninguém sabe quem é, contrata um detetive pra descobrir se ele se suicidou ou foi assassinado. É que o filme não conta, né? No começo. Faz parte do mistério, assim. Pensei que podia falar. A minha segunda indicação é um lançamento recente da Netflix, para a qual eu fiz crítica, que é Rede de Ódio. Inclusive se tornou, para mim, um dos melhores filmes dos últimos tempos, que fala sobre... Eu não posso falar do personagem principal porque é spoiler, mas é a história de um guri que começa a trabalhar para uma agência de... Como é que eu posso dizer? Algo que se assemelharia ao Gabinete do Ódio, assim, que cria notícias falsas e as divulga de modo a incitar acontecimentos na vida política, no caso da Polônia, ao mesmo tempo em que ele procura, assim, manter uma vida de aparências para impressionar as pessoas que pagam a faculdade dele e tal. É um filme sobre mentira, mas o filme permeia muitos assuntos que a gente convive no dia a dia. Ele fala sobre homofobia, ele fala sobre nacionalismo, sobre fascismo, mas o filme não te dá uma posição assim, isso é certo, isso é errado. Tu vê essas coisas acontecer com tanta naturalidade que tu entende que o filme se passa no mesmo mundo que o nosso. Porque hoje em dia, o filme não traz nenhum invencionismo, nenhuma novidade, nada que já não aconteça na vida real. Mas ele passa por esses assuntos e esse é o ambiente que o guri vive. É muito bom. Assistam. Rede de Ódio. Muito maneiro. E o terceiro é o meu filme favorito da vida. Eu não poderia deixar de falar dele aqui. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, com o roteiro do Charlie Kaufman, que é um gênio. E o filme é cheio de nuances. O filme fala sobre amor e sobre amor. Eu sou apaixonado pelo Jim Carrey e eu assisti esse filme logo depois de eu terminar o namoro com a minha primeira namorada. Então vocês devem imaginar como esse filme conversou comigo naquela época. Queria muito passar pelo processo. Exatamente. Enfim, já que tu falou do meu filme, meu último da lista aqui para indicar, conversa com o teu filme, porque também tem o Charlie Kaufman envolvido, né? Que o nome do filme é Quero Ser John Malkovich, que eu assisti recentemente, por agora, já na quarentena, eu nunca tinha visto. E, cara, sinceramente, é um filmaço, cara, é maluco. A premissa do filme é bizarra. É tipo, resumindo, o cara que é vivido pelo John Cusack que acaba achando dentro do escritório dele, o escritório é um escritório bizarro, assim,
lá onde ele trabalha, um portal que leva para dentro da cabeça do John Malkovich. E aí ele e uma crush dele lá acabam tem a ideia de começar a vender ingressos para este portal, onde tu pode ficar dentro da cabeça do John Malkovich por 15 minutos. E aí eles começam a vender ingressos por $200 para te ficar 15 minutos sendo o John Malkovich, o premiadíssimo ator John Malkovich. E essa é a premissa básica do filme, mas, cara, acontece tanta coisa maluca pra te ter noção. E em determinado momento do filme, o John Malkovich entra dentro do portal que leva pra dentro da cabeça de John Malkovich. Então, cara, é bizarro e é incrível. É uma história surtada que só uma cabeça surtada e genial conseguiria criar. E essa cabeça é a cabeça do Charlie Kaufman, que é incrível. Quero ser John Malkovich, indicação máxima. Assistam logo. Não sei onde ele está, porque eu tenho ele em DVD, que eu ganhei do André Pozzetti também. O André Pozzetti tinha um monte de DVD lá, ele me deu um monte de DVD. Eu tô achando que ele é até o Sugar Daddy. Ai, não me deixa mal com a Tati, cara. Não me deixa mal com a Tati. Deixa eu comentar uma coisa que é o seguinte: Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças está no Starter Pack do Porto Alegrense Cinéfilo Cult. Todo mundo, na época que eu tinha, sei lá, uns 19 anos, dizia: meu Deus, tem que assistir esse filme, que esse filme é incrível. E o meu hype tava lá em cima. Quando eu fui assistir o filme, eu fiquei: é só isso? Mas, enfim, todo mundo adora muito esse filme. Mas eu acho melhor que ele, e também com o Jim Carrey, o Show de Truman. O Show de Truman é fantástico. Show de Truman é meu filme favorito da vida. Esse é da vida mesmo. Show de Truman é maravilhoso e eu pago muito pau pra ele e indico sempre. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a primeira vez que eu vi o Show de Truman foi junto com a Luna, na faculdade. Ai. Não lembro se foi no primeiro ou no segundo semestre. Porque nós fomos colegas da faculdade, só pra não sabe. Sim, tá. Eu primeiro imaginei que tinha invadido a faculdade dela só pra ver o filme. Quer dizer que eu não explica, eu tinha ficado com isso na cabeça. Se tu não fala... E poderia ser, né? Porque depois eu troquei pra moda, então aparentemente ele teria ido pra moda assistir. Mas só pra falar do Show de Truman, eu iria. Eu gosto de Show de Truman, mas eu acho que poderia ter sido bem melhor. Não, meu amigo, que? não. Mas ali, ó, o filme não brinca com a possibilidade de ser um reality show, não. Ele deixa claro desde o começo que é. Mas é legal por isso. Não, é legal, eu não tô dizendo que é ruim, é massa, mas poderia ser melhor se fosse na pegada do Invitation. Se fosse essa brincadeira do telespectador precisar esperar até o final pra saber se era um programa de TV ou não. Queria ver como é que ia desenrolar o filme, né? Se a gente não soubesse, se a gente não fosse cúmplice desse reality show, como é que ia desenrolar o filme? Não ia desenrolar. Tu tá falando isso daí extremamente equivocado. Eu tô falando porque eu tô magoado com a Luna que ela falou mal do meu filme. Eu tive a pretensão de trazer um contraponto pra The Office e ele teve a pretensão de falar como seria melhor o Show de Truman. É uma galera, assim, aqui, vou te dizer que... Prepotentes. Eu não tinha me queimado ainda. É verdade. Enfim, eu me queimei falando que... Nem sei, eu me queimei várias vezes, né? Só aqui, eu não me queimei porque eu só falei de coisa boa como o Sharknado e acumuladores. Tu se queimou quando começou a falar de anime. Aí já se queimou. Licença! O Redel tá cancelado, galera do Twitter. Todo mundo cancelando ele lá agora. Gente, eu adoro anime. Não, mas enfim. Acho que é isso, né? Todos conseguimos dar nossas dicas incríveis de filmes, séries. Tem livro também, eu queria só indicar aqui, que é O Olho da Rua, da Eliane Brum, que eu li nessa quarentena. Maravilhoso para quem curte jornalismo e boas histórias, ou um ou outro, ou os dois, enfim. E O Admirável Mundo Novo, que eu tô lendo agora, que é muito bom. E é impressionante que esse livro foi escrito na década de 30 e consegue conversar com quem a gente está vivendo atualmente, quase 100 anos depois, né? Então, enfim, maravilhoso. E esses são os livros que eu tenho para indicar.
Eu quero indicar, fora do âmbito de livros, eu quero indicar um podcast que eu ando escutando continuamente enquanto eu trabalho. É daqueles que tu consegue colocar para tocar e fica fazendo diversas atividades, que é o República do Medo. Ele é um podcast que está disponível no Spotify e é uma galera que fica conversando a respeito de filmes de terror. Então, mesmo que tu tenha medo de assistir filmes de terror e tal, é legal porque eles trazem... direta pra mim isso? Também. Porque eles trazem muitas informações sobre os filmes e também sobre a realidade em que às vezes é baseado e tudo mais. Tem muita história boa lá dentro. É um podcast que já tá rolando há um tempo e os garotos são muito legais. Eu converso com o Gabriel Braga no Instagram, ele é muito gente boa, então, assim, vale a pena para quem curte terror e para quem não curte também, mas tem curiosidade. Luna, eu escuto também o República do Medo e foi nesse podcast que eu ouvi um dos episódios mais legais, que foi sobre o Michael Haneke. Michael Haneke é um diretor de cinema austríaco, alemão, sei lá, que fez o Violência Gratuita, né? Que é um filmaço, um dos meus filmes preferidos da vida, assim. Eu já escutei esse também. E é incrível, esse episódio é incrível, eu escuto direto eles também, é muito bacana. Já queria aproveitar... Opa, vai lá, desculpa, perdão. Te atropelei. Vai lá. Eu já queria aproveitar e também indicar um podcast que eu acho que todo mundo que deve conhecer. Quem nos conhece e não conhece esse podcast é meio esquisito. Mas é o Mamilos, que é um podcast feito pela equipe do B9, que é uma equipe gigantesca de podcasts. Só que é um... Já vi que o Carlos não gosta. Não falei nada, cara. Mas o Mamilos é um podcast muito legal que fala sobre assuntos da atualidade, fala muito sobre política, fala sobre vários assuntos pertinentes, assim. Até a brincadeira do nome Mamilos é porque fala sobre assuntos polêmicos, brincando com aquele meme de muitos anos atrás. 1944, assim, né? Então é um podcast bem legal, que é muito informativo e eu indico para todo mundo ouvir. Esse podcast de terror que vocês falaram é legal, porque até pra quem tem medo de filme de terror, porque eles falam que é só um filme, não é da vida real. Voltando pra temática. Voltando pro podcast. Vai. Tá. Tu vai falar de podcast ou não vai? Eu ia falar de livro, mas daí o pessoal foi pro podcast. Foi pro podcast, já que a gente tá no podcast, depois tu volta com o teu livro aí. Tá. Vou só indicar aí um podcast que tem na Olá Podcasts, que é do Roberto Sadowski. É o Mundo Nerdovski, o nome do podcast, que é comandado apenas com o Roberto Sadowski, o podcast. Então é ele falando por uns 40 minutos. E é muito legal. O Roberto Sadowski, para quem não sabe, foi o editor da revista 7. Ele tem coluna no UOL. É um baita de um crítico de cinema. E eu gosto muito, muito do trabalho dele. Então eu indico aí no Olá Podcast, está lá, tem que baixar o aplicativo para ouvir, mas vale a pena baixar o aplicativo para ouvir o Mundo Nerdovski. Esse é o podcast, mas claro, só depois de ouvir o nosso e zerar tudo que a gente tem no Spotify, depois vai lá e procura esse. Eu vou aproveitar e roubar aqui o lugar do Gabriel rapidinho para fazer o meu merchan do meu podcast, que tá no Spotify e diversos outros agregadores, que é o Em Alta Podcast, e a gente fala a respeito de diversos assuntos da atualidade, coisas da cultura pop, geek, filmes, a gente debate também questões que estão aí rolando. O que tá em alta a gente tá falando lá, então fica a dica, nosso @, no Instagram é @emaltapodcast. Legal que ela falar. Lamentável. Eu vou ter que falar uma coisa que é bizarra, vocês vão rir muito de mim, cara. Esse podcast da Luna, a gente interage ali pelo Instagram e tudo mais. E eu até tenho que confessar que eu ainda não escutei, vou escutar, prometo. Mas como eu interajo sempre com... Eu só vejo o @, né? Eu não sabia que o nome do podcast era Em Alta. Eu lia Emalta Podcast. Eu não sei. Agora, quando ela falou
Em Alta Podcast. E eu fiquei, caramba, cara, é isso. Mas então tu nunca olhou os stories, né? Porque nos stories aparece direitinho o nome. Eu não vejo stories, esse é o problema. Tem um problema que eu não vejo stories de... Cara, é muito raro eu ver algum story. E aí Emalta Podcast, nome interessante, por que será que é esse nome? Carlos, agora que a guria falou que é em alta, encaixou tudo, e eu quase chorei aqui de tão burro que eu fui. Ô, Carlos, fica tranquilo, porque o ensino no Brasil, o ensino público no Brasil não é bom. É precário. Fica tranquilo, isso é um problema na nossa sociedade. Quem fica feliz faz parte dos 12% analfabetos. Vai, Gabriel Nunes. Acho lamentável a pessoa vir aqui fazer propaganda do próprio podcast. Escutem Jus, Câmera e Ação. São dois cinéfilos / operadores do direito que relacionam filmes, livros, músicas, séries com atualidades, assim como a Luna falou. O primeiro episódio é sobre Black Mirror e essa política de punição, essa ideia de criar a figura do inimigo. E o segundo casa com a minha indicação de livro, que a gente fala sobre a contemporaneidade do 1984, que é um livro do George Orwell, que, cara, chega a ser assustador a quantidade de coisas que tem no livro que estão acontecendo no nosso país. E é o que eu sempre vou destacar é o Ministério da Verdade, que no livro do Orwell é responsável por criar notícias falsas todos os dias, e no Brasil a gente conhece por Gabinete do Ódio. Leiam o livro e assistam o Jornal Nacional, e vocês vão ficar tão cagados quanto eu. Assim, ó, eu tô envergonhado, tô achando um absurdo vocês indicarem trabalhos e projetos pessoais de vocês paralelos a esse, mas eu queria que todo mundo seguisse nas redes sociais o Wimbledon, que é uma ONG aqui de Belém Novo que faz um trabalho espetacular com crianças em situação de vulnerabilidade social, inclusive eu que administro as redes sociais da ONG. Sigam o Wimbledon, é uma ONG muito bacana que faz trabalho através do tênis, que educa através do esporte tênis, tem várias coisas muito legais lá. Sigam, por favor. Diferente. Bacana. Lamentável também usar esse espaço. Eu vou indicar só o SalaCast mesmo, porque eu sou a única pessoa fiel neste ambiente aqui, pelo que eu percebi, né? Então, enfim. Mas, cara, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu aí fazer um apanhado de tudo. E agora, eu só queria tenho uma indicação dizer... finalíssima pra assim, encerrar em grande estilo. Vai, fala. Assim, ó, a gente falou de filme, de livro, de série, de desenho, de anime, mas a gente não falou da nata, do suprassumo da cultura brasileira, que é o YouTube. E eu queria que todo mundo assistisse a saga Minecraft do Felipe Neto. Fica a dica. É que muito beleza. Divertido. Eu assisto, eu jogo Minecraft, eu acho muito legal. Tem 80 e tantos episódios de meia hora cada um. É bem Com certeza, legal. As pessoas têm 40 e poucas horas aí pra ficar assistam, vendo isso. Não façam nada da vida. Vendam uma geladeira, comprem um videogame, joguem Minecraft e assistam a saga. Maravilhoso. Cara, agora, só voltando aí, eu tenho que falar que esse podcast foi feito, vai ser finalizado, vai ir para as redes. Graças aí aos nossos apoiadores que contribuíram para que a gente voltasse a produzir, aos apoiadores lá no apoia.se/Sala Crítica, apoia.se/Sala Crítica. Quem não colaborou pode colaborar lá, a gente tem ali recompensas bem legais. E, obviamente, alguns deles, quero agradecer todos, muito mesmo. Quem não pôde colaborar com dinheiro, colaborou com carinho, colaborou com afeto, colaborou compartilhando, colaborou chamando ali, dizendo o que poderia ajudar para o projeto continuar. Então, foi uma grande rede, aí está sendo uma grande rede de carinho com a gente do Sala Crítica, né? Mas tem alguns nomes ali que, como recompensa, a gente precisa exaltar esses nomes aqui no nosso SalaCast, né? E cada um vai falar nomes aqui que a gente quer passar todo o nosso carinho, toda a nossa energia boa para esses nomes aí. Então, eu vou começar. Eu quero agradecer muito a Letícia Bonato por ter colaborado com a gente, o Nanato Silva Júnior e a Mariângela Ortiz Lemer Pinheiro. Muito obrigado mesmo por terem colaborado com a gente e, pô, é uma alegria imensa saber que a gente é tão querido por tanta gente. É demais isso mesmo, cara. Eu queria aproveitar também e agradecer o Cristiano Aquino, Criba, grande parceiro aí, tamo junto, Criba, saudades. A Paloma Batista, o Dudu Correia, também grande parceiro, nosso pauteiro aí,
de Marvel, DC. E Cara o das Marlon teorias. Fonseca também. O Marlon tá há tempos, desde que era bode, desde que eu tava antes no bode aí nos acompanhando. Marlon parceiraço, Parceiro. mesmo, cara. Então, eu vou mandar o meu salve e vários abraços também para um pessoal aqui, que é o Guilherme Pacheco Mercado, o Matheus Rocha e o Matheus Kenato. Desculpe se eu errei o nome. Mil perdões, mas agradecemos muito que vocês estejam com a gente, estejam acompanhando, e foi o que o Redel disse, quando o pessoal não puder tá participando com grana aí no Apoia-se, que esteja ali curtindo e compartilhando, que isso já ajuda muito a divulgar o trabalho do Sala. Por último, e nada menos importante, agradecer também ao Rodrigo Ramos, Camila Signorelli, Kiane Sutelo e Líria Rebelo, que estão nos apoiando também. E complementar, quem não puder nos ajudar financeiramente, vende um irmão, um filho. Não, Que cara, horror. não. Mas só pra falar o encerramento desse Apoia-se, foi bem maluco, assim, né? Pensar, pô, a gente vai lançar um Apoia-se logo durante a quarentena, né? Sabendo que tá essa situação difícil. Tanto que a gente foi lá e botou nossos apoios a partir de R$2, que para quem quer se sentir junto, para quem acha que é importante colaborar financeiramente, que a gente sabe que falar de cultura, falar de entretenimento nesse momento, talvez esse podcast pode estar... alguém pode estar ouvindo, tá no momento, pô, tô procurando alguma coisa para assistir, eu quero ouvir gente falando besteira que seja, então a gente tem que também valorizar a cultura, né, principalmente nesse momento que está sendo tão difícil, e a cultura tem o seu espaço aí bem importante nesse momento, né. Então a gente começou ali a partir de R$2 para quem quer se sentir incluído, poder estar ali no nome, ali junto com a equipe do Sala Crítica. E, enfim, a gente ficou muito feliz com a recepção mesmo, e foi maravilhoso a gente ter conseguido bater nesse primeiro mês as nossas 4 metas, e, enfim, e a gente espera que, quem não puder colaborar com a grana mesmo, colabore dando o carinho que a gente está recebendo, que já está bom demais. E esse é o encerramento, acho, do nosso SalaCast 01, né? Então, quero que vocês deixem as palavras finais de vocês. E a gente não definiu ainda se vai ser um podcast por mês. Eu gosto muito de fazer podcast, talvez a gente puxe a cada 15 dias, vamos ver o que acontece aí, é uma ideia, mas a princípio tá mensal, mas de repente a gente dá uma loucura aí, começa a fazer a cada 15 dias, vamos ver. Mas Luna Rocha, tua despedida aí com a galera. É isso, pessoal, vamos ficando por aqui, e que a porta bata onde o sol não bate. Rafael Bernardes. Então, gente, um abraço a todos. Gabriel Nunes. Sigam no Instagram, curtam a gente no Facebook, procurem a gente no YouTube, consumam as redes sociais do Sala Crítica, e eu não tenho uma mensagem engraçada como a dos meus colegas, porque eu sou um trabalhador sério, porque eu não tenho a minha CTPS assinada. Um grande abraço. Gabriel aí que já tá querendo sair fora, porque hoje é dia de gravação dele, né? Ele é um cara do cinema, então ele já tem que fazer filmes, que é o que ele faz na vida dele, né? Gente, é isso. Eu não tenho uma... A gente tá fazendo por Zoom e a cara do Gabriel tá sendo incrível ali. Ele tá... Ô, Carlos, Enfim. só pra dizer pro pessoal que eles podem ver os filmes do Gabriel em xvideos.com. Mas é verdade. Gente, encerramos aí com a cachorrada que chegou junto agora. Afinal, a gente tá em home office. E é isso aí, né, cara? Cada um da sua casa e tem que ter cachorrinho mesmo e faz parte. Até a próxima. Tchau. Falou!